Agora o Hamas, não acha que essa... acho que foi necessário... Bom, não é aí que tá. Quando você pega... Isso que a gente estava discutindo aqui agora, antes. Já tá no horário, né? Rapidamente, então. Não perde a razão a hora que aparece um Hamas e eu queria a tua definição sobre terrorismo também. Vamos lá. A história não começou no dia 7 de outubro de 2023, como eu busquei demonstrar aqui. Com o rave. O Hamas reagiu a uma longa situação de morte, assassinatos e opressão por parte de Israel. Milhares de palestinos foram assassinados nos anos anteriores ao 7 de outubro de 2023. Israel estava encurralando os palestinos. Israel já tinha cercado a faixa de Gaza. Israel já impedia que continuasse a ter qualquer tipo de autonomia a faixa de Gaza. A faixa de Gaza estava transformada no maior campo de prisioneiros do mundo. Então, o 7 de outubro é uma reação da resistência palestina ao domínio sionista. É uma reação violenta? Claro. As reações anticoloniais costumam ser violentas. Vamos nos recordar que os norte-americanos conseguiram sua libertação contra o Reino Unido não foi a base de tomar a chada 5 em Boston. Foi pela violência. Vamos nos recordar que a América hispânica se libertou de Madrid também pelo recurso à violência. Normalmente, as lutas anticoloniais são violentas. Por que elas são violentas? Porque o colonialismo é muito violento. O instrumento da dominação... geralmente mais forte, né? Claro, o instrumento da dominação colonial é a violência. O Hamas se excedeu na violência? Inocentes foram mortos? Civis foram mortos? Claro que sim. Eles próprios reconhecem. Mas eu não classifico o Hamas como um grupo terrorista, porque as Nações Unidas não o classificam assim. Ao luz do direito internacional, ele não é terrorista. E eu não classifico sequer a sua ação como terrorista. Porque foi anunciada? Não. Primeiro, a ação do Hamas está protegida por uma resolução da ONU, que é a Resolução 3103, de 1973. Essa Resolução 3103, de 1973, permite aos povos que lutam contra o colonialismo a recorrer a todas as formas de luta, incluindo a luta armada. É uma resolução das Nações Unidas quando ela estava julgando o caso de Moçambique e Angola, quando a resistência armada em Moçambique e Angola se levanta contra o colonialismo português. Então se estabelece essa regra do direito internacional. Mas contra civis... Veja, é muito complicado na dominação colonial diferenciar civis e militares, porque você não está falando de um Estado externo, você está falando de uma dominação do seu próprio território. Sim. Né? Tanto é assim que as milícias sionistas que lutavam contra o colonialismo britânico também eram acusadas de serem terroristas porque elas atacavam alvos britânicos e esses alvos misturavam civis e militares. A organização que antecede o partido do Netanyahu, que é o Irgun, fez o famoso atentado no Hotel King David em Jerusalém, em 1947, morreram mais de 90 pessoas, a maioria era civil. Mas Hamas não podia ter atacado uma base? O Hamas é uma organização, primeiro, ele atacou bases. A gente tem que levar em conta que Israel mistura as bases nas regiões onde estão os kibbutz. Ele atacou uma base militar formal, dois dos alvos dele foram bases militares. Mas houve um ataque ao território geral ocupado por Israel. É muito difícil, o Hamas não tem armas de alta tecnologia, ele não consegue acertar precisamente alvos. Houve uma explosão na hora que o Hamas rompe ali a barreira de Gaza. Há muitos setores que participam da rebelião não são militantes do Hamas, eles próprios reconhecem que houve ali vários elementos criminosos comuns que se juntaram àquela rebelião. Eu recomendo assistir um filme muito interessante chamado 7 de Outubro, da Al Jazeera, em que, ao mesmo tempo que desmontam mentiras israelenses, vai revelando os problemas que teve o ataque do Hamas, a extrema violência, os alvos civis. Como chama? 7 de Outubro. Tá. Tem no YouTube, tem com legendas em português, essa coisa toda.
Né? Então, as Nações Unidas, por causa dessa resolução 3103 de 1973, ela não considera o Hamas uma organização terrorista, até porque o Hamas é uma organização que governa Gaza legitimamente. O Hamas foi eleito. Não, o Hamas ganha as eleições de 2006. As eleições legislativas da Palestina, para o parlamento palestino, são vencidas pelo Hamas, e Israel, Estados Unidos e a União Europeia não aceitam o resultado das eleições. É a partir dali que o Hamas governa Gaza. O Hamas não é uma organização, apenas uma organização guerrilheira. Não é uma guerrilha. Hamas, não, é um governo de Gaza. É o governo da faixa de Gaza. Não é? Então, e eu não atribuiria essa classificação de terrorista para a ação do Hamas por causa do contexto histórico, entendeu? Porque a violência do Hamas é uma resposta à violência sionista. A violência sionista sempre foi contra civis. Basta ver a proporção de civis mortos por Israel e civis mortos pelo Hamas. É totalmente desproporcional. Totalmente desproporcional. Não foram 1.200 o total de mortos no 7 de outubro pelo Hamas? Uhum. Dos quais o governo de Israel reconhece que desses 1.200, cerca de 400 eram militares. Ah, então, é isso que eu ia te perguntar. Sim, claro, 400 eram militares. Então você teve aí de 700 a 800 pessoas que seriam civis. O Hamas questiona esse número e diz que a conta é invertida. É ao contrário, tá? É invertida. Já foram mortos de civis da Palestina, foram mortos pelo menos 40 mil pessoas. Essa questão de terrorismo ainda... E antes do 7 de outubro, quantos milhares de civis Israel não tinha matado? É uma retaliação. Então é uma violência defensiva e não ofensiva. É uma violência reativa e não ativa. Entendi. Então eu não classificaria de terrorista uma violência neste contexto. É óbvio que é absurdamente lamentável os excessos, são absolutamente lamentáveis os excessos de violência que foram praticados. Eu não tenho nenhuma apreciação pela violência, ainda mais contra civis. Agora, eu tenho que entender o contexto. Eu tenho que compreender o contexto. Não é? É muito diferente a violência de um ladrão que entra na sua casa com um revólver em punho, rende a você, tua esposa, teus filhos, e eventualmente exerce violência contra eles. É muito diferente do que a sua violência, se você tiver condições de reagir, que pega numa arma para se defender de um ladrão que ameaça a sua família. Não é a mesma violência, ainda que formalmente possa ter o mesmo resultado. Não é? A violência defensiva, ela deve ser julgada sob outro contexto. Eu considero claramente que o Hamas e a resistência palestina reagiram ao violento colonialismo sionista e às milhares de mortes de palestinos provocadas pelo governo de Israel. Isso não me faz fechar os olhos para violências cometidas pelo Hamas, mas eu tenho uma obrigação de analisá-la com frieza.